Se você acha que já ouviu histórias assustadoras, prepare-se, porque o que aconteceu naquela montanha gelada não é apenas um mistério, é um aviso. Imagine acordar no meio da noite com um medo tão profundo, tão primitivo, que você rasga sua própria barraca por dentro e corre descalço para uma tempestade de neve a 30 graus negativos. Sem roupas, sem botas, sem explicação. Agora imagine que 9 pessoas fizeram exatamente isso, e nenhuma delas sobreviveu. Essa não é uma lenda, não é ficção, isso aconteceu de verdade. E quanto mais você entende o caso Dyatlov, menos sentido tudo faz. Respire fundo, porque essa história vai te levar para um lugar onde a lógica falha, o medo domina e as perguntas nunca encontram respostas definitivas. Era janeiro de 1959. O coração da União Soviética batia forte. O país vivia obcecado por força, resistência, superação. E no meio desse cenário surgiu um grupo de jovens experientes, inteligentes e preparados. Eles não eram amadores, não eram inconsequentes e definitivamente não eram fracos. Liderados por Igor Dyatlov, um estudante brilhante de engenharia, eles decidiram enfrentar uma das regiões mais hostis do planeta, as Montanhas Urais. O objetivo era simples no papel, mas brutal na prática. Uma expedição de esqui de mais de 300 quilômetros atravessando áreas isoladas, cobertas por neve eterna, onde o vento grita como um animal selvagem e o frio não perdoa erros. Todos tinham experiência, todos sabiam exatamente onde estavam se metendo, ou pelo menos achavam que sabiam. No início, tudo parecia normal. Fotos sorridentes, diários bem-humorados, brincadeiras entre amigos. Eles escreviam sobre o frio, o cansaço, mas também sobre a beleza absurda da paisagem. Nada indicava medo, nada indicava tensão. Até o último dia registrado. Naquela noite, decidiram montar acampamento em uma encosta conhecida pelos povos locais como Montanha dos Mortos. Um nome que, curiosamente, ninguém levou a sério. Eles poderiam ter descido até a floresta, onde estariam mais protegidos do vento, mas escolheram ficar ali, sozinhos e expostos, no meio do nada. E então, o silêncio. Nenhuma mensagem, nenhuma anotação, nenhum sinal. A expedição desapareceu. Dias se passaram, depois semanas. Famílias começaram a se preocupar, autoridades pressionadas autorizaram uma busca. O que os socorristas encontraram? Mudou tudo. A barraca estava lá, mas algo estava terrivelmente errado. Ela não havia sido desmontada, não havia sinais de ataque externo. O tecido estava rasgado de dentro para fora. Pense nisso por um segundo. Se você está seguro dentro de uma barraca, em meio a uma nevasca mortal, o que faria você destruí-la por dentro e fugir desesperadamente para a escuridão congelante? Do lado de fora da barraca haviam pegadas humanas, algumas descalças, outras usando apenas meias, poucas com calçados incompletos. Elas seguiam em direção à floresta, sem sinais de luta, sem correria desordenada. Era como se eles tivessem saído calmamente, ou talvez em choque absoluto. A trilha terminava a cerca de 1,5 km do acampamento, e ali os corpos começaram a aparecer. Os 2 primeiros foram encontrados perto de uma fogueira improvisada, quase nus, com queimaduras nas mãos, dedos enegrecidos, sinais claros de que tentaram se aquecer até o último segundo. Mais adiante, entre a floresta e a barraca, outros 3 corpos, como se estivessem tentando voltar, como se em algum momento tivessem percebido que cometeram um erro fatal. Todos morreram de hipotermia, mas isso era só o começo. Meses depois,
Com o degelo, os últimos 4 corpos foram encontrados em um barranco coberto de neve, e foi aqui que o caso deixou de ser apenas estranho e se tornou aterrorizante. Eles tinham ferimentos internos gravíssimos, costelas quebradas, crânios esmagados, mas sem marcas externas, sem cortes, sem hematomas compatíveis. Um dos corpos não tinha língua, o outro não tinha os olhos. Algumas roupas apresentavam níveis anormais de radiação. Radiação em uma expedição de estudantes, no meio do nada. Como isso é possível? As autoridades soviéticas conduziram uma investigação rápida demais. O laudo final dizia apenas: a causa da morte foi uma força natural desconhecida. Força natural desconhecida. Nenhuma explicação adicional, nenhuma conclusão real. O caso foi arquivado, os documentos classificados, e o silêncio voltou a cair sobre a montanha dos mortos. Mas não por muito tempo. Quando informações começaram a vazar, as teorias explodiram. Avalanche? Talvez, mas não havia sinais claros. E por que cortar a barraca em vez de simplesmente sair pela abertura? Testes militares secretos? Relatos de luzes estranhas no céu aquela noite foram registrados por moradores da região. Criaturas desconhecidas? Os povos locais falavam de algo que vivia nas montanhas, algo que não gostava de visitantes. Infrassom? Uma teoria moderna sugere que eventos específicos podem gerar ondas sonoras de baixa frequência capazes de causar pânico extremo, o suficiente para fazer pessoas racionais agirem de forma irracional. Mas isso explica os ferimentos? Existe um detalhe que poucos percebem. Nenhum dos diários menciona medo, nenhum conflito interno, nada. É como se o terror tivesse surgido de uma só vez, como um interruptor sendo acionado, e quando o medo atinge esse nível, o cérebro humano entra em um modo de sobrevivência absoluta. Lógica desaparece, instinto assume. Talvez eles não estivessem fugindo do frio, talvez estivessem fugindo de algo muito pior. Imagine estar dentro daquela barraca, o vento uivando, a neve batendo como agulhas, e então algo muda. Um som, uma vibração, uma sensação impossível de explicar. O corpo reage antes da mente, o coração dispara, a respiração trava, alguém grita, outro corta a lona, e de repente todos estão correndo para a morte, sem saber porquê e sem entender como, apenas obedecendo a um medo que não tem nome. E por que até hoje ainda falamos sobre isso? Porque o caso de Dyatlov não é só sobre 9 pessoas, é sobre os limites da razão humana, sobre o quanto ainda não entendemos do mundo, da natureza e de nós mesmos. É sobre aceitar que às vezes existem forças que não deixam rastros, que não aparecem em exames, que não cabem em relatórios, mas que matam. Hoje a montanha continua lá, fria, impassível, como se observasse, como se esperasse. Alguns dizem que em noites específicas é possível ouvir o vento gritando como vozes humanas perdidas no tempo. Outros dizem que nada aconteceu, que tudo tem explicação, mas se isso for verdade, por que esse caso ainda nos perturba? Porque mesmo décadas depois, ninguém consegue dizer com certeza o que aconteceu naquela noite. Talvez nunca saibamos a verdade completa, talvez algumas respostas não queiram ser encontradas, mas uma coisa é certa, 9 pessoas experientes não abandonam a segurança para correr rumo à morte sem um motivo aterrorizante. O caso de Dyatlov permanece aberto, mas não nos arquivos oficiais, mas na mente de todos que ousamos conhecê-lo. E agora que você sabe dessa história, a pergunta é: se estivesse naquela barraca, naquela noite, você teria coragem de ficar? Se esse mistério te prendeu até aqui, deixe seu like, se inscreva no canal e continue conosco, porque o próximo caso talvez seja ainda mais perturbador.